Graça e paz, queridos de Deus, que Deus te abençoe. A gente vai aí para esse nosso encontro semanal, como a gente sempre faz. Os vídeos, eles nos dão essa facilidade da gente se comunicar com mais interatividade. E hoje, para não ser muito longo, eu queria falar sobre o legado das parábolas de Jesus. Como às vezes as parábolas elas desvendam mistérios da humanidade, mistérios do coração do homem. As parábolas muitas vezes também marcam o fim de culturas e o começo de novas culturas. E uma dessas parábolas que eu acho que possui para nós um marco temporal é a parábola do bom samaritano. Aliás, essa parábola ela desvenda a história dos homens, né? Ela desvenda a história da humanidade como um todo. A gente vai encontrar grandes verdades embutidas dentro dessas parábolas de Jesus. Parábolas que falam sobre o coração do homem, parábolas que falam sobre os tempos, as estações, as mudanças políticas, as mudanças sociais, parábolas que falam sobre o fim de todas as coisas e parábolas que apontam para a necessidade da igreja promover mudanças. De vez em quando a igreja precisa promover mudanças. Nós estamos entrando num século onde o mundo precisa muito mais de pessoas educadas do que pessoas estudadas. Mais do que nunca, né, se fala ultimamente em inteligência emocional, inteligência coletiva emocional. A maior riqueza hoje das corporações, das empresas, das igrejas é fazer com que seus colaboradores, seus membros, seus participantes entendam o valor da inteligência emocional. E quando a gente fala sobre inteligência emocional, a gente fala sobre educação. E quando a gente fala sobre inteligência profissional, acadêmica, a gente fala sobre estudo. E a gente está chegando num momento da história da igreja em que a igreja precisa entender que é necessário fazer a transição da inteligência acadêmica para a inteligência emocional. Que a ênfase agora não é tanto o estudo, mas a ênfase agora é a educação. Mas para não ficar só no que eu estou te falando, eu quero que você leia comigo Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano, onde Jesus nos informa que o homem, ao ser derrubado pelos salteadores e maltratado pelos salteadores, ele se encontra caído no chão. Há momentos em que a humanidade cai, e cai de maneira terrível, né? Que o diga os anos de 1930, 1940, em meio à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. De vez em quando o homem cai na sua moral, cai na sua ética, cai na sua conduta. O Brasil hoje vive um momento de queda moral dos nossos governantes, dos nossos cidadãos. A Bíblia prevê isso. E a Bíblia prevê que muitas vezes quando um homem cai, é preciso promover mudança de mentalidade para que o homem se levante, e se levante não para cair novamente, mas se levante para ser um homem renovado. Nessa parábola diz assim: aconteceu que descendo pelo mesmo caminho, naquela estrada havia um sacerdote. Quando o sacerdote passou e viu o homem, ele deu a volta. De igual modo também foi um levita. Quando ele chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Então, querido, nesse videozinho rapidinho, que eu espero que demore uns 10 minutos, que é o que hoje a internet permite a gente fazer com foco, né? Eu vou definir para você a diferença de estudo
e a diferença de educação. Você guarde isso no teu coração e ensine isso aos teus filhos, porque esses princípios eles podem nos levar a ter uma vida excelente. O que é estudo? Estudo é um conjunto de conhecimentos que eu movo para o meu próprio benefício. Então, eu estudo medicina e eu vou, no final desse estudo, ser médico. Eu estudo direito e no final desse estudo eu vou ser advogado. Estudo é o que eu movo para o meu próprio benefício, para o meu sustento. Há muitas pessoas no mundo hoje que são estudadas, mas não são educadas. Há muitos médicos, há muitos advogados, há muitos engenheiros que eles não têm educação de dar bom dia, de dar boa tarde, de pedir obrigado, de exercer gratidão. O mundo hoje ele está cada vez mais rejeitando pessoas estudadas. O mundo hoje quer pessoas educadas. Então, estudo é um conjunto de conhecimento que eu movo para o meu próprio benefício. E o que é educação? Educação é um conjunto de conhecimentos que eu movo para o benefício do outro. Há muitas pessoas que são estudadas e são simpáticas. O mundo também não precisa de simpatia. O mundo precisa de empatia. Há muitas pessoas que não são estudadas, mas são empáticas. O mundo precisa delas. Porque empatia significa que eu sou emocionalmente inteligente para me colocar no lugar de outra pessoa e sentir a sua dor e sentir as suas tragédias. Você vê que o sacerdote e o levita da parábola de Lucas 10, eles são estudados, eles são formados para exercer o sacerdócio e o ministério levítico. Mas eles não são educados, porque eles não conseguem colocar o seu conhecimento à disposição de outras pessoas. Hoje o mundo precisa de pessoas educadas. Há muita gente aí leiga. Aliás, esse é o século dos leigos. Já dizia isso aí Bento XVI e Demos Shakarian, né? Nós estamos vivendo o século dos leigos, onde muitas vezes as pessoas não têm estudo, mas têm educação. O bom samaritano, ele não nos é apresentado como alguém que tem uma formação acadêmica, uma origem acadêmica, como alguém que não vem de uma escola tradicional, mas ele é educado porque ele coloca o seu conhecimento a serviço de outras pessoas. Queridos, a gente precisa entender que acima do estudo é preciso haver a educação. A igreja hoje ela sofre muito na mão de pessoas que são muito estudadas. Tem doutorado, tem mestrado, elas são muito estudadas, sabem tudo, estudaram tudo, mas elas não são educadas, elas não conseguem colocar esse conhecimento a serviço de outros, para levantar outros. Elas não conseguem fazer com que esse conhecimento seja útil para outras pessoas, para o benefício de outras pessoas. Século difícil esse nosso, né? Onde a gente tem que colocar de maneira paralela o valor do estudo e o valor da educação. A igreja urge, a igreja grita para que os seus líderes, para que os seus membros sejam homens e mulheres educados. E não apenas estudados. Estudar é bom, estudar é necessário, estudar não dá uma vida melhor. Mas há momentos em que o estudo não resolve nada, nós precisamos ser educados. Educados significa se mover pela necessidade alheia. Paulo, quando viu o macedônio na sua visão, ali em Atos 16, naquela noite ele viu um macedônio e ele aparecia e ele dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos.
É naquele momento ali que Paulo deixa de ser o aluno de Gamaliel. É naquele momento ali que Paulo deixa de ser o aspirante ao rabinato. É naquele momento ali que Paulo deixa de lado o seu aramaico fluente, o seu grego fluente, a sua origem nobre, e coloca a serviço daquele povo a sua educação. Mais do que nunca, nós estamos em momentos em que a gente precisa decidir o que é mais importante. Jesus, nessa parábola, marca essa mudança temporal e cultural que a igreja precisa promover hoje. Precisamos deixar de dar tanta ênfase a quem tem estudo e precisamos priorizar aqueles que são educados, porque são esses que no final vão levantar as pessoas que estão caídas. São esses que vão levantar todas as pessoas que ele encontrarem caídas pelo caminho. Queridos, que Deus abençoe seu final de semana. Boa tarde para você. Que seus sonhos, seus projetos, seus planos possam, nesses dias de hoje, serem assistidos pelo Senhor. E que Deus possa nos dar inteligência para a gente promover as mudanças que esses dias precisam.